Arlequina, pacificador, cara de barra cosplay do Michael Jackson e Coringa com duas bocas. Pois é isso que a gente viu no trailer do novo anime do Esquadrão Suicida. Você vai saber todos os detalhes agora nesse vídeo. Vamos lá, tá bom, hein? 野蛮な手段はこのままやっぱり私ってば天才60時間後に我々の首を吹き飛ぶ死んでもかなわない犯罪者の部隊スーサイドスクワットがEstranho, Spectre aqui. Pois é, galera, finalmente saiu o primeiro trailer de verdade do anime de Esquadrão Suicida, chamado de Suicide Squad Isekai. Você já consegue até imaginar o que vai ser, né, pô? Suicide Squad Isekai. Vão ter que chamar a galera pra todo mundo, né? A gente já viu o trailer, a gente vai trazer aqui uma análise completa agora do que esse trailer mostrou pra gente. Vem comigo depois de se inscrever no canal. Tá se inscrevendo no canal? Tô sentindo esse chakra saindo de você agora, se inscrevendo no canal. Valeu, tamo junto pra caramba. Bom, o trailer começa com a Arlequina, ok? Lógico, tinha que ser com quem, né, pô? É praticamente a protagonista do Esquadrão Suicida. Parece que ela tá em mais uma artimanha ali em Gotham, né? Com alguns reféns ali amarrados. E dá pra notar que esses reféns estão com bandanas com um sorriso igual ao do Coringa. Pode ser que isso seja só uma brincadeira doentia da Arlequina ou do próprio Coringa, colocando isso inclusive nos reféns pra calar a boca deles. Enquanto ela tá andando ali no meio da galera, ela pergunta se eles já quiseram ir pra outro mundo, meio que já dando o gancho pra temática principal dessa animação. Isekai, outro mundo. Inclusive, caso você não saiba, que Isekai é um termo usado pelos japoneses, praticamente o nome de um gênero de histórias, ok? E esse gênero ele aborda justamente a temática de personagens indo parar em outros mundos. De qualquer forma, eles vão parar em outros mundos, são summonados em outros mundos, enfim, de algum jeito, né? Entram no computador, vão para outro mundo. Alguns exemplos que a gente pode citar de histórias assim: Inuyasha, Shurato, Digimon, Sword Art Online. Aliás, são ótimos animes esses que eu falei pra vocês. Nossa, que saudade do Inuyasha. Mas enfim, voltando pro trailer, galera. Enquanto a Arlequina tá lá falando essas paradas, tem um frame bem rápido mostrando o Coringa de costas. Será que isso são cabeças decepadas das vítimas? O cenário parece ser bem parecido com onde a Arlequina e os reféns estão, dando a entender que isso pode estar acontecendo até ao mesmo tempo. Aqui rola outro frame rápido com o Coringa, e dessa vez a gente consegue ver ele de frente. E esse Coringa é bem diferentão, né? Com uma maquiagem que, de verdade, né? Lembra até o Coringa das cartas de baralho. Para e pensa, parece o Joker das cartas de baralho. Detalhe que o sorriso no rosto dele é maquiagem, porque dá pra ver a verdadeira boca dele se abrindo no meio do sorrisão printado na cara dele. Ficou meio bizarro, parecendo que ele tem duas bocas. Depois a gente vê uma perseguição policial com o Coringa e a Arlequina fugindo num carrão todo colorido. E o Coringa fala como se soubesse do tal outro mundo. Então a gente pode supor que nessa parte da história, os dois de alguma forma sabem do outro mundo e querem ir pra lá. Dá pra imaginar isso. Não dá pra saber o porquê ainda, né? Por que eles chegaram a essa conclusão e tal. Porque eles estão conversando isso. Mas parece que é o que eles querem, ir pra outro mundo. Agora, se essa perseguição tá rolando aí em Gotham, será que isso quer dizer que a gente vai ver o Batman nessa animação? Nem se for rápido, seria bacana, né? Talvez esse seja o momento que a Arlequina seja presa antes de se unir ao Esquadrão Suicida. A Amanda Waller aparece aparentemente na Argus, olhando um globo estranho que parece estar instável. Rola uma montagem aqui, galera, do Coringa falando que quer ir pra esse outro mundo. A Arlequina tira uma bola na rua e depois parece alguma coisa quebrando o vidro na frente da Waller. A montagem dá a entender que o que quebrou o vidro é a bola que a Arlequina tirou. Mas não, são duas ocasiões diferentes. O trailer tá tentando enganar a gente, como qualquer trailer faz, né? Ou tenta fazer. O que quebrou o vidro na frente da Waller foi o globo misterioso com algum projétil que ele soltou. Já a Arlequina provavelmente estava enfrentando os policiais, ou quem sabe até o próprio Batman, espero que sim. Bom, a sequência de cenas termina com o globo aparentemente explodindo. Meio que o trailer tá dando a entender que esse globo tem relação com a forma como o Esquadrão Suicida vai parar no outro mundo. Se eu for chutar, eu diria que a cena da perseguição vai rolar logo no começo da história e vai terminar com o Coringa e a Arlequina. Ou pelo menos só a Arlequina sendo presa, um dos dois. Ao mesmo tempo, a Amanda Waller vai estar analisando esse globo aí, e a ameaça que ele representa pode ser justamente o que vai motivar ela a formar o Esquadrão Suicida. A ameaça desse globo. E a cena seguinte mostra um helicóptero com o Esquadrão Suicida já formado dentro dele, caindo já no outro mundo. Mas olha só que detalhe interessante, galera. O grupo ainda tá com a roupa de prisão dentro do helicóptero. Ou seja, é bem capaz deles nem terem sido oficialmente ingressados na Força Tarefa X, oficialmente, né? Parece que não foram. Se bobear, eles estavam sendo transportados da prisão para a sede da Argus quando a explosão lá com o globo aconteceu, enviando o helicóptero e todo mundo dentro dele para esse outro mundo. Eu chuto isso. Anotem. Esse outro mundo parece uma pegada bem mágica mesmo, né? Com ilhas flutuantes e tudo mais. É tipo com o mundo Isekai, aqueles mundos de magia. Tem um castelo flutuante também, dragão, animais guerreiros. Parece que é uma pegada meio fantasia medieval. Eu gostei disso aí. E aqui a gente vê os membros do esquadrão já caindo na porrada com a galera,
inclusive ainda com as roupas de presidiário. E aqui a gente vê o pacificador que curiosamente tá com um saco na cabeça. Será que ele quer esconder a identidade secreta dele dos vilões? O cara de barro aqui nessa cena consegue alternar entre a forma humana e a forma de barro. E na forma humana dele, ele tá parecendo um personagem típico de anime. Um visual até meio genericão, eu acho. O pistoleiro claramente está baseado na versão do filme de 2016. E o Tubarão Rei, nossa, tá maneiro demais. Mas também tá baseado no filme de 2016. A personalidade dele, do Tubarão, galera, tá praticamente igual ao Tubarão Rei do filme do James Gunn. Parece que a gente tá vendo a continuação do filme do James Gunn. E eu aproveito para falar que as cenas de luta parece que estão boas, hein? Parece que vão ser boas, bem boas, por sinal. Eles parecem que vão usar bem as habilidades de cada personagem, ou seja, usando o core da habilidade de cada um nas suas respectivas coreografias. Se bem que eu senti falta de mais personagens com habilidades diferentes. Porque basicamente a gente tem personagens porradeiros e que sabem atirar, né? São diferentes personagens ali dentro. Poderia incluir lá uma nevasca, um pensador, né? Alguma coisa parecida aí para dar uma diversificada maior. Mas paciência, não tem. Só que eu gostei, o que é isso? Aqui a gente vê mais do esquadrão em ação, já com as roupas normais. E o destaque aqui é pro pacificador, que tá com um visual extremamente parecido com o do filme da série do John Cena. Será que é o mesmo universo? Fica a dúvida aqui, né? Outro destaque no visual é o cara de barco, tá um verdadeiro cosplay do Michael Jackson. No meio dessa sequência de cenas tem um frame rapidão mostrando o esquadrão ainda com roupas de presidiários sendo jogados no chão por um tipo de magia verde lá, né? E eles não estão sozinhos, porque tem uns bichos atrás deles. E o cenário é de calabouço, ou seja, é bem capaz de que depois da cena de porrada que a gente viu antes, eles sejam presos. E seja mais ou menos aquela coisa que eu falei mesmo, mundo medieval, né, calabouço, enfim. No final dessa sequência a gente ainda vê o pistoleiro atirando em 2 torres. Não dá pra saber por que ele tá fazendo isso, mas pode ser que seja pra libertar alguém ou coisa parecida. Tem uma cena do cara de barro e os bichos javali mandando coreografia. E isso é mais uma pista de que esse cara de barro tá incorporando o Thriller, porra, tá maneiro, tá lá com cosplay de Michael Jackson. Detalhe que ele faz isso enquanto ele parece sacudir o inimigo. Talvez um guarda ou coisa parecida, né? Parece que é isso lá. Como ele tá com roupa de presidiário, pode ser que isso se passe durante uma fuga. A Arlequina claramente vai ser a protagonista dessa animação, tá na cara que vai ser. Sendo que ela ganha mais cenas aleatórias ao longo do trailer. A gente percebe que já no trailer ela é a protagonista. Inclusive essa cena dela brigando com o que parece ser outro prisioneiro do calabouço. E o trailer termina com o pistoleiro falando que a cabeça deles vão explodir em cerca de 60 horas. Ou seja, talvez esse seja o tempo limite para eles completarem a missão, ou por eles estarem em outro mundo, né? Seja um tipo de mecanismo de defesa que a Amanda Waller preparou caso perdesse o contato com eles. Pode ser algo da Amanda Waller. Aliás, é da Amanda Waller, né? Agora, com a finalidade a gente não sabe ainda. Então eles têm 60 minutos para resolver o que tem que resolver ali e voltar pro mundo deles. E assim, a gente vê a galera vestindo os trajes normais, enquanto comentam lá que eles são um grupo de super vilões que não se importam em morrer. E por causa disso, eles decidiram se chamar de Esquadrão Suicida. Vai assistir esse anime? Comenta aqui embaixo. Quer análise dos episódios? Comenta aqui também. Caramba, eu vou ter que fazer análise de anime com super-heróis da DC. Porra, vai ser bom, então unindo útil ao agradável. Mas vou ver os comentários de vocês. Só trago se tiver feedback positivo pra caramba. Tamo junto, vai ter que se inscrever aqui. Toca aqui. Se inscreve. Não vai embora sem se inscrever. Não faça isso. Tem que estar inscrito com o sininho. Por quê? Porque o sininho sai a notificação do vídeo. Aí você decide se vai ver ou não. Mas vai sempre estar ligado no que tá acontecendo. Valeu, galera. Fui!